Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série da programação Python. Ainda estamos em introdução, né? Estamos passando as primeiras informações a respeito da programação, né? E aqui a gente vai falar, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a programação e a depuração, né? O que seria isso, né? Como que a gente programa, como que a gente depura e os tipos de erros mais comuns que a gente comete ao fazer a programação. Né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, curtir o vídeo e também se você quiser ter acesso a materiais específicos, né, como aulas de inglês específicas, né, vídeos exclusivos, aos materiais das aulas que nós temos aqui no YouTube, se você se tornar membro, você tem acesso, né, e tem duas modalidades, inclusive uma com vários, né, aí cursos completos, né, que seria a modalidade estudante. Então, se você está precisando, né, de mais conteúdo, ou se você quer nos ajudar, né, você pode pegar a versão mais baratinha aí para dar uma força para a gente. Bom, vamos à aula propriamente dito, né? Então, o que a gente tem, né? O programa em si, né? Ele é nada mais é do que uma sequência de instruções que que especificam como executar uma computação. Então, como eu já comentei em vídeos anteriores, se eu quero sair da sala onde eu estou agora, e se eu caminhar para trás, eu vou bater na parede ali atrás. Então, primeira coisa, eu tenho que virar o corpo para lá. Então, se eu fosse fazer uma programação disso, eu teria que dar o exemplo. Virar o corpo em 180 graus. Então, ao invés de eu estar olhando para a câmera, eu estaria olhando para o quadro atrás de mim. Depois, eu vou andar 4 passos em frente. Depois eu tenho que virar 90 graus no sentido anti-horário. Aí eu viro, ou no horário, agora não sei, aí no sentido horário. Depois eu tenho que andar mais 3 passos, aí eu vou chegar perto da porta. Aí agora levanta a mão, segura na maçaneta, vire o punho. Então, quer dizer, cada etapa para eu sair do quarto aqui, eu teria que fazer várias etapas. Então, cada etapa dessa é uma sequência de instrução para poder executar. Então, esse exemplo simples, você veja que quantas coisas eu tive que fazer, né? Eu tive que virar o corpo uma vez, tive que dar um passo, virar de novo, dar outros passos, tive que levantar a mão, tive que segurar a maçaneta, tive que girar a mão segurando a maçaneta, puxar a porta, enfim, são várias coisas. Então, na programação, é isso que a gente tem que prever, todos os passos necessários para você atingir o objetivo que você quer. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, eu saí da sala que eu estou. Então, a computação em si, né, que eu quero, pode ser uma coisa simples, uma conta 2 mais 3 igual a quanto, né? Claro que essa conta, né, é uma conta muito simples, mas é um exemplo que a gente dá assim para você ter que comandar, né? Se A vale 2, se B vale 3, A mais B vale quanto, né? Essa é a ideia. É uma computação simples, até situações mais complexas, né? Onde você vai ter software com milhares e milhares de códigos, né? Aí você precisa de ter um arquiteto, né, do programa, que é aquele cara que vai coordenar e dizer, né, você tem uma equipe programando, né, várias pessoas programando vários trechos, né, de um programa mais complexo, né? E aí você tem que ter uma pessoa coordenando esse tipo de situação, né? Para ver, para justamente direcionar o trabalho do pessoal, né? Embora haja diferenças entre as linguagens do modo geral, a gente está falando de Python, né? A gente vai usar a programação, a linguagem Python, mas existe C++, existe Pascal, eu nem sei se usa mais Pascal, na época da faculdade tinha. Existe o JavaScript e por aí vai, né? Uma série de outras linguagens, né? Cada uma com uma certa como é que eu posso falar? Um certo direcionamento ou certas características, né? Cada um tem suas características que são peculiares de cada programação. Mas todas elas vão ter coisas em comuns, né? Todas elas vão ter as mesmas coisas, que é a entrada de dados, a saída de dados, a lógica e matemática, né? Então a lógica de programação, se você aprende lógica de programação, você usa a lógica para todas as linguagens. Não importa se você vai usar C++ ou se você vai usar o Python. O que vai mudar é a maneira como você vai escrever, né, que a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Também a execução condicional, né, a execução condicional é se alguma coisa acontecer, então faça isso, se não faça aquilo, né, o se então se não,
que é o, né, que a gente chama, se então se não, se eu tiver se essa condição, se A for maior que zero, então faça isso, se ele for menor que zero, faça aquilo, essa é a ideia. No Excel, inclusive, a gente faz esse tipo de coisa, né? Existe essa função no Excel, se, e aí você coloca lá a lógica, e aí no Excel você tem que escrever de uma determinada maneira para que ele funcione, né? Então como eu disse, vale para qualquer coisa, inclusive o próprio Excel. Se você for um cara que conhecer mesmo o Excel a fundo, você faz programas inteiros dentro do próprio Excel, de controle de estoque e tudo mais, né? Não é uma tarefa tão simples, óbvio, né? Mas dá para fazer. O Excel é uma ferramenta muito avançada, na verdade, né? E também trabalho de repetição, né? Faça isso até aquilo, né? Isso é muito comum, por exemplo, na engenharia, né? Na engenharia a gente precisa fazer vários cálculos, né? Então, entre o número 1, entre x igual a 1 e entre x igual a 2, eu posso dividir isso em 100 partes, aí eu faço 100 vezes a mesma conta, né? Então, só vou acrescentando 0,01 até chegar, e aí com isso eu tenho um resultado. Quando, né, a gente aprende na faculdade os cálculos, né, via matemática, né? Tem vários tipos de cálculo, mas nem todas as soluções elas são literais, né? Ou são simples de fazer do ponto de vista de matemática. Então você tem que usar de recursos de matemática, de cálculo numérico para poder ter a solução. Então você faz várias contas, né, e vai pegando as variações. Então esse é por esse motivo, inclusive, que eu estou usando o Python no meu estudo de mestrado. Bom, o que seria depuração? Né? Depurar é o termo usado para, como se fosse uma limpeza, né? Você fala, estou depurando tal coisa, você está limpando aquilo lá. Mas depuração, ele é um processo que visa a corrigir o processo de programar. Então, programar em si é um processo complicado. Então, assim, às vezes para fazer uma conta simples a gente bate cabeça até conseguir, né? Como a programação é feita por nós, né, pobres mortais, frequentemente vai ter erros. Então, o processo de depuração é justamente tirar os erros do meu programa, né? E esses erros são chamados de bugs. Bugs do inglês é mosca, mariposa, né? São insetos, né? E deve-se, né, diz a lenda que começaram a chamar, né, erros de programação de bugs porque lá no computador lá de Harvard você teve um determinado problema que aí quando foram verificar tinha uma mariposa que tinha morrido lá e deu curto lá na placa lá e daí então foi por isso que veio o termo bug. Não sei se é verdade, né? Dizem que está na história aí da computação, né? Então, e hoje é usado, né, esse termo bug quando você tem o problema. Isso é muito comum. Esses dias mesmo eu fiz uma planilha de Excel para o meu curso de instalação de bambeamento e previ uma série de coisas e aí tinha um detalhe que justamente na aula que eu fui perceber, né? Eu tive que consertar a planilha e fui consertando até corrigir todos, né? Acho que eu fiz umas 4 ou 5 versões dos cálculos para ir corrigindo os problemas que eu fui identificando, né? Então o processo de encontrar e corrigir esses erros é chamado de depuração. Do inglês, o debugging, né? Que o debug seria no sentido de tirar, né? E o bugging justamente vem de bug aqui, né? Então o debugging ele é essa operação de depuração, né? E existem 3 tipos de erros que a gente pode cometer na hora de fazer uma programação. Existe o mais simples, que é o erro de sintaxe. O erro de sintaxe, na maioria das programações, nem vai rodar, né? O próprio programa já vai falar que está errado. Então isso, o próprio Python é assim, o Excel, se você escrever a lógica lá de que você tem que escrever, se você esqueceu de colocar parênteses, se você esqueceu de colocar um ponto e vírgula, ele já fala que está errado, né? Então você já não consegue nem executar. Então esse é mais fácil até de identificar, porque o próprio programa nem roda quando você faz a sintaxe errada, né? A gente vai falar mais em detalhes do que é sintaxe. Existe o erro de execução, né? Então na hora de executar ele dá algum tipo de erro. Por exemplo, eu tenho a divisão por zero, né? Então, ó, do ponto de vista como é que eu posso falar?
ao invés eu esqueço, né, de excluir o valor zero, né, de uma divisão, por exemplo, e aí ele vai executar, ele não vai ter o erro de sintaxe. Eu escrevi tudo ele bonitinho, né, ele vai rodar, só que na hora que ele rodar ele vai dar erro. Vai dar erro por quê? Vai dar erro porque eu não, porque matematicamente não existe divisão por zero, seria isso, né? E os erros de semânticas, esses erros aqui, eles são os mais complicados da gente achar, porque semântica é a lógica de programação. Então, se você tem que fazer uma lógica de programação de um problema simples, A igual a 2, B igual a 3, quanto vale A mais B, né? Isso é muito simples. Mas para problemas mais complexos, é aí que mora o perigo, né? Então, achar erros de semântica, ele não vai dar pau por sintaxe, então ele já vai rodar bonitinho. Ele não vai dar pau de execução, mas ele não vai calcular o que você quer. Digamos, né, nesse exemplo, 2 mais 3, eu quero somar 2 mais 3. Só que ao invés de eu falar que a soma é A mais B, eu falo que é A menos B. Ele vai me dar o resultado, mas vai me dar um resultado errado. Então, esse aqui, o erros de semântica, eles não acusam erro normalmente. Normalmente você não consegue, aqui enquanto na execução, você coloca lá, de repente, e fala, erro aqui, porque tem, né, tem conta errada aqui. Então você já verifica que tem erro e aí você vai caçar aquele erro. Agora o erro de semântica é aquele erro da lógica. Como eu dei o exemplo da planilha de Excel que eu fiz esses dias, o que acontecia? Para determinadas condições, a planilha não calculava, simplesmente. Eu não achava, né, ele dava um erro lá e ficava um gráfico todo doido. Então, quer dizer, aí eu tive que verificar a semântica, verificar o que tinha de errado para justamente fazer da forma correta. Bom, o que seria erro então de sintaxe, né? O Python, como eu disse, ele só executa se tiver tudo né, bonitinho, tudo certinho. Né? Se você esquecer um ponto e vírgula, ele vai, né, 2 pontos, ele vai acusar, né? Então, se tiver tudo bonitinho, ele roda, senão ele dá um erro. Ele fala que tem erro, às vezes ele acusa o tipo de erro, né? Então fica fácil de identificar. A sintaxe, ela se refere à estrutura de um programa, ou as regras, né, aos quais você tem que obedecer para que o seu programa funcione. Né? Então, se se na estrutura fala para a função se, né, que seria o if, eu tenho que colocar if alguma coisa, aí se a mais b igual a zero, então faça isso, né? Se não, faça aquilo. Para que a linguagem entenda que você já chegou no então, você tem que colocar 2 pontos. Se você esqueceu 2 pontos, ele não vai rodar, ele vai falar que vai ter erro. No caso do Python, por exemplo, se você escreve um programa, digamos que você está aqui, né? Você coloca aqui o if, aqui, né? E aí na sequência tem que colocar um negócio mais para dentro. Se você colocar ele mais para dentro aqui do que o primeiro, ele também dá erro. Então essa é uma questão que você tem que ficar esperto, mas isso a gente vai falar em mais detalhes, né? Ou seja, né, o erro de sintaxe é o erro relativo à não observação das regras da linguagem como uso, né? Como eu já citei, né, se eu não coloco 2 pontos no final de um comando, né, ele vai acusar, ele vai dar erro de cara, né? E esse aqui é um dos mais comuns, principalmente no começo, quando você está começando a aprender a linguagem, né, de programação. Se você já entende de lógica de programação, já está com, né, com uma já não está começando do zero, né? Aí você vai aprender ainda a lógica de programação, é ainda mais crítico, né? Mas enfim, esse tipo de erro a gente comete bastante no começo. O segundo erro são chamados erros de execução, que normalmente voltam o erro runtime errors. Só aparece quando você roda o programa. Então, do ponto de vista de escrever, ele vai estar tudo bonitinho, obedecendo a sintaxe direitinho, mas ele tem erros né, na sua composição que dá conta dividida por zero, raiz de número negativo e assim por diante. Né? Esses são conhecidos aí como erros também de exceção. Né? Então, erros de exceções, né, no plural, né? Que são aquelas situações situações excepcionais, que é quando a maioria dos casos acontece assim, aí você esqueceu de ver o caso que não é assim, né? E é onde que ele vai dar os erros, né? É o que acontece muito em Windows, por exemplo. Às vezes ele está na concorrência, ele solta o Windows antes da hora, né? E vem aquele monte de erro que vem justamente dessas não verificação, digamos assim, das possibilidades. Eles são mais raros em programas simples, obviamente, né, porque é fácil de identificar. Por exemplo, né, uma divisão por zero, né, se eu dividir por zero, ele vai dar problema.
Os erros de semântica, aí esses sim, como eu falei, são os erros de lógica. Se você não montar, aí aqui vale a regra matemática. Então, por exemplo, se você for fazer uma expressão matemática, aonde, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você x é igual a 3 mais 5x elevado ao quadrado, que multiplica, aí vou abrir colchete, parênteses, x mais 1, mais 3 vezes 2 elevado a 5, e assim por diante. Então, ou seja, ele vai ter que fazer primeiro a potência, depois tem que fazer a multiplicação e assim por diante. Então, se você, dependendo da maneira como você monta a expressão matemática dentro do seu programa, você programa errado. E aí ele calcula outra coisa totalmente diferente. Isso é muito comum também no Excel, né? Se você coloca, às vezes você quer dividir duas coisas, né? Duas contas, né? Por exemplo, você quer dividir, por exemplo, x mais 1 dividido por x mais 2. Só que aí na hora de você colocar, você não coloca parênteses aqui. Aí o que ele acontece? Se você coloca lá no Excel x mais 1 dividido por x mais 2, isso aqui ele vai fazer essa conta primeiro para depois fazer essa conta. Né? Então, nesse caso, é isso que você quer. Então, isso seria um erro de semântica, um erro de lógica. Então, você tem que estar esperto e é aqui que mora o perigo. Né? É por isso que ele é difícil, é chatinho da gente encontrar. Então, ele vai rodar bonitinho, não vai acusar erro lá de sintaxe, etc., mas vai dar pau, né? Ele não vai ter o resultado que você quer. Então, como que eu faço para montar uma planilha no Excel, por exemplo? Né, que nem o cálculo lá de cálculo de perda de carga. É sempre do mesmo jeito, o que muda, né, só os valores. Então eu vou montando a planilha e aí eu vou fazendo a conta na mão para ver se realmente está se eu fiz a lógica certa. É claro que à medida quando você vai acostumando com isso, fica mais fácil, é óbvio, né? De você vai errar menos, né? Mas principalmente quando a gente está meio cansadão, a chance da gente errar aumenta bastante também. Então, por exemplo, né, como eu disse, você quer fazer a conta 3 mais 2, só que aí você escreve 3 menos 2. E ao invés de ele dar 5, ele vai dar 1. Né? Então, quer dizer, o resultado vai ser diferente do que deveria ser. Como eu disse, já achar esses erros é bastante complicado, né? Só que aí como que você tem que fazer? Você tem que fazer a análise de trás para frente. Né? Você vai do resultado, que você sabe que nem nesse exemplo aqui, você sabe que o resultado tem que ser 5. Se não deu ser 5, aí você tem que ver, bom, o que pode ter acontecido? E aí você vai até chegar no problema. Às vezes é mais fácil você refazer do zero a expressão do que você tentar achar o erro. Né? Então eu já faço isso várias vezes. Tentei algumas vezes identificar, não consegui, eu começo do zero e faço de novo. Né? Então vai de cada um. Né? Então eu faço dessa forma. Em função, né, da saída, você vai buscando encontrar o erro. Normalmente isso vai acontecer em fórmulas mais complexas. À medida que você aumenta a complexidade das fórmulas, né, você acaba esquecendo de observar um parênteses, ou a maneira como você coloca, e isso aí vai ser um problema. Bom, e aí a gente tem a parte de depuração experimental. O que é depuração experimental, né? É aqui que a gente gasta mais tempo, que à medida que você vai verificando o programa, você vai identificando os erros que ele tem, né? Só que olhando como a gente está aprendendo a linguagem, e aí você vai fazer um monte de coisa errada, né? A lógica vai estar errada, aqui que você vai desenvolver mais habilidade de programação, né? Porque você vai gastar bastante tempo, pode confiar em mim, né? Você vai gastar bastante tempo para fazer umas coisas besta, né? Umas coisas simples, você vai quebrar a cabeça para fazer, é uma coisa besta mesmo, uma coisa simples de fazer, mas como você às vezes não sabe a lógica correta ou você não sabe a sintagem, né? Você acaba apanhando até, né, aprender a fazer da maneira correta, né? Mas por outro lado, como você apanha bastante fazendo, para poder fazer, conseguir fazer certo, né? É onde você desenvolve de fato mesmo a habilidade de programação. Alguns dizem, né, que programação e depuração é a mesma coisa, né? Porque o fato de programar é o processo gradual de você depurar o programa, até que ele fazer o que você deseja. Então, isso seria uma outra conotação, que também faz sentido. Né? A gente faz por experiência própria, né? Às vezes quando eu comecei a fazer, às vezes eu queria fazer um programa, eu já queria pensar no programa desde o começo, né, em todas as coisas mais complexas, sendo que o que é melhor? É você fazer um programa simples e depois você vai
complementando mais coisa nele. Então você faz simples e vai gradativamente aumentando a complexidade das suas contas, né? Então acabei de falar isso, né? E depurar, então você vai depurando, depurando até que o programa funcione e faça aquilo que você deseja. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.